Ricardo, você vai falar um pouquinho sobre o cenário da indústria, né? Você pode dar um spoiler aí do que você vai falar um pouquinho com os empresários? Olha, os principais pontos que eu vim trazer são: transformação tecnológica acelerada não é mudança exclusiva da pandemia. É a nova realidade que a gente vive, já vivia antes da pandemia. A pandemia ainda acelerou mais esse movimento, mas o novo normal, que todo mundo fala, não é uma estabilidade num nível diferente. É uma mudança grande, significativa. Esse é o primeiro ponto e eu vou explicar por quê. O segundo é que, especificamente, a indústria brasileira vive hoje um momento de uma oportunidade que ela não tem há muito tempo. Por conta de um dólar muito alto, um real muito desvalorizado, a gente ganhou temporariamente uma condição de competitividade que a gente não tinha. A questão é, o que a gente precisa fazer para manter essa condição? E aí a gente está falando de uma série de reformas para aumentar a produtividade da economia brasileira. Então a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa ter uma flexibilização da legislação trabalhista, a gente precisa fazer uma boa reforma tributária, porque infelizmente a proposta de reforma tributária que foi enviada ao Congresso não resolve. Se a gente conseguir resolver esses vários pontos, a gente aumentar a automação na indústria, se a gente conseguir fazer isso tudo, a gente tem uma oportunidade de ouro. Mas não são poucos desafios. A gente viveu aí, né, nesses últimos anos, alta da inflação, desemprego, só nesse segundo trimestre mais de 14 milhões, né? O que, na sua opinião, precisa ou precisaria ter sido feito para ajustar essa situação? Olha, a questão do desemprego elevado no Brasil, ela foi muito mais consequência de uma péssima gestão da pandemia do que de uma má gestão econômica. Do ponto de vista econômico, o governo fez muito do que precisava ser feito. Do ponto de vista de gestão da pandemia, o Brasil, infelizmente, foi um dos países com os piores resultados. Por que isso é importante? Porque isso gerou medo, tanto no consumidor, que ele fala, olha, não era só o medo de viver normalmente, era o medo de gastar e eventualmente perder o emprego na frente e ficar sem dinheiro. E medo no empresário, que ele fala, nesse cenário eu não vou investir porque eu não sei se ali na frente vai ter que parar tudo de novo. Essas duas coisas atrapalharam muito a economia brasileira, mais do que outros países. Então esse foi um primeiro fator que explica o desemprego elevado. Mais recentemente, talvez de 3, 4, 5 meses para cá, o processo de corrida eleitoral ficou mais óbvio e o governo passou a adotar políticas econômicas muito mais populistas e que não ajudaram a gerar confiança. Mas esse é um fenômeno mais recente. Então, o que eu diria é, do lado econômico, os problemas são mais recentes. O que atrapalhou não foi propriamente a economia, foram os maus resultados na parte da gestão da saúde. Só mais uma pergunta com relação à vacina, né? Eu vi que você disse que a vacina ela é um ponto muito importante, né, para a economia, e a gente tem um presidente que não apoia, de certa forma, a vacina. E ano que vem, ano eleitoral, né? O que você vislumbra aí para o nosso cenário em 2022? Eu acho que uma das razões, infelizmente, desse mau desempenho que eu dizia no combate à pandemia foi exatamente a posição do presidente em relação à vacina. O que a gente vê é países mais avançados na vacinação conseguiram reabrir antes. Segundo, países que tiveram um percentual mais significativo de população vacinada não tiveram novas ondas. Então, se for pegar os países mais vacinados do mundo, pegar como exemplo Emirados Árabes, Portugal, onde você tem 90% da população tomou vacina, nunca voltou a subir. Países onde, ainda que vacinando rápido, o percentual total foi pequeno, melhor exemplo é Israel, o que aconteceu é, mesmo depois da vacina, como só 2/3 da população foi vacinada, o que aconteceu é que eles tiveram novos lockdowns, novas perdas de vidas e novos efeitos negativos do ponto de vista da economia também. Aí a grande questão, especificamente no caso brasileiro, é até onde a gente vai. Uma coisa que eu não sei, segundo algumas pesquisas, só 9% dos brasileiros dizem que não querem tomar vacina. Então o percentual no Brasil deveria ser alto. Por outro lado, dado que o presidente, e que tem muitos apoiadores, vive falando contra a vacina, talvez esse percentual seja mais alto e as consequências negativas para o Brasil seriam maiores caso isso aconteça. Ano eleitoral ruim para a economia ou não? Ano eleitoral sempre atrapalha porque ele gera incerteza. Incerteza gera menos investimento. Menos investimento gera menos emprego. Menos emprego é menos consumo. Menos consumo, as empresas vendem menos e contratam menos. Então tem todo um círculo vicioso que é causado por ano eleitoral. E essa talvez seja a eleição mais polarizada, pelo menos da história pós-redemocratização do Brasil. Então tudo isso atrapalha a economia sim.